Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Hoje vamos conversar sobre o que rola nos bastidores do trabalho colaborativo ao desenvolver produtos digitais, os desafios, os perrengues e como alinhar tantas perspectivas diferentes para chegar em algo que gere valor para o negócio e para o cliente. Este episódio é feito em parceria com a Product Camp, o maior evento de produtos da América Latina, que este ano tem como tema Expand. A ideia é justamente mostrar como o trabalho em produto exige colaboração e a contribuição de diversas áreas, algo que nossas convidadas de hoje conhecem bem e estarão na PCamp como palestrantes trazendo insights sobre esse universo de produtos digitais. Bem-vindas, Bianca e Raquel! Um prazer enorme estar com vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar aí com Raquel. Como você chega hoje, Raquel? Eu chego curiosa para o papo, animada para falar com mulheres maravilhosas. Vou me apresentando. Meu nome é Raquel Soares. Hoje eu sou diretora de produto na Único. O meu foco são novos produtos, então muito numa pegada da construção do zero e do crescimento. Fiz minha carreira a maior parte do tempo e no negócio, fiz a minha migração para produto há pouco tempo, 2 anos, um pouco mais de 2 anos, mas para mim inclusive esse tema que você trouxe da colaboração, acho que foi exatamente isso que viabilizou a minha passagem para a cadeira de produtos, né? Eu sempre fui a pessoa da mediação, eu gastei muitos anos da minha carreira na cadeira de estratégia. E a cadeira de estratégia é uma cadeira de alinhamento, de transformação e de construção. Então, isso viabilizou muitas coisas. Antes da Único, eu passei pela Embraer, minha grande escola, fui muitos anos da Embraer. Então, tecnologia de ponta, fazendo produtos diferentes do que os produtos digitais, mas ainda assim muito complexos. Trabalhei na Elo, de cartão de crédito também, a construção da bandeira, do arranjo aberto. Trabalhei no Banco Mundial, na Airbus, e sempre em cadeira de negócio. Aí agora aqui na Único, em cadeira de produto. Cara, eu chego empolgadaça aqui para esse papo. Até comentei no LinkedIn um tempo desse que estava com saudade de estar aqui no meio de produção de conteúdo, então muito legal estar aqui podendo compartilhar um pouco da visão de mundo que tenho aqui com vocês. Falando um pouco do meu background, hoje eu sou liderança de produto e de engenharia aqui no Grupo Boticário, e olho principalmente para a jornada dos franqueados, né? Grupo Boticário como uma empresa multimarca, multicanal, temos marketplaces, venda direta, e-commerce proprietário, lojas físicas, e aqui eu estou inserida principalmente olhando a jornada dos nossos franqueados e como torná-los mais efetivos e gerar mais resultado aqui para a rede. Inclusive, a gente comentou um pouco de colaboração, né? Hoje, considero que eu estou com a cadeira de produto e de engenharia de software, devido a, historicamente, sempre ser muito próxima com outras áreas que se conectam com a estratégia de produto, né? Então, o time de engenharia, especificamente, é um time que sempre foi muito próximo, tanto dos tech managers quanto dos desenvolvedores que atuei perto, e acho que essa proximidade e colaboração acabou facilitando estar numa cadeira de liderança hoje também no time de engenharia. Historicamente, atuei sempre num cargo de produto, como eu comentei, tive a sorte de entrar no mercado de trabalho já como Product Manager, e por ser apaixonada por produto, apesar de estar no Grupo Boticário, hoje eu também tento sempre estar perto da comunidade de criação de produtos, e uma forma de fazer isso é investir em startup, né? Então, hoje eu sou investidora anjo de 2 startups também, que é uma forma de estar me conectando com novos produtos e novas iniciativas e sempre aprendendo também. Nossa, que demais. Eu estou muito honrada de estar aqui com essas maravilhosas que têm diferentes backgrounds e eu acho que a gente começando aqui, né? Porque vocês trouxeram bastante sobre essa trajetória de vocês. A Bianca trouxe sobre sempre ser produtos, mas hoje em dia ela está trabalhando tão colaborativamente com produto e engenharia de software, mas a Raquel aí tem uma vasta experiência também em diversas outras áreas, então é bacana ver como a cadeira de produtos ela é muito flexível, por vezes generalista e por vezes demanda muitas habilidades. Queria que vocês trouxessem aqui para a gente começar um pouco da perspectiva de vocês, o que dessas experiências no passado moldou bastante e ajudou vocês a ocuparem esse cargo que vocês estão hoje, né? Seja habilidade soft skill, hard skill, como que vocês acham que isso influenciou quem são a Raquel e a Bianca de hoje?
Eu acho que eu quebro em duas visões. Eu acho que, como eu comentei, por eu ter entrado no mercado já com cargo de produto, eu tive a oportunidade de começar estudando o que é ser produto, né? Então, alguns anos atrás, de voltando para o Beabá, lendo alguns livros básicos ali, como Startup Enxuta, Quatro Passos da Epifania, de o que é ser produto, o que é estar numa cadeira de produto, quais são nossas responsabilidades, quais são processos fundamentais que fazem a gente conseguir gerar valor tanto para o negócio quanto para o usuário. E aí aqui eu sempre imagino na minha cabeça uma esteira de produto, né? Lá desde que uma ideia é ideada até ela estar em produção gerando resultado, o meu primeiro passo foi entender o papel de cada etapazinha. E cada etapazinha tem papéis e responsabilidades de outros cargos ali. Então, quando a gente fala na etapa de ideias, a gente tem ideias que vêm do time de design, do time de engenharia, de usuários, de stakeholders do negócio. Quando a gente fala do próprio discovery, que a gente fala muito em produto, é um papel extremamente colaborativo essa etapa. Então, a gente pode ter riscos de usabilidade, de entrega de valor, de engenharia, e até o produto estar em produção, como que eu entendo o resultado para trazer de volta essa visibilidade para o time para tomar melhores decisões. Então, acho que o primeiro passo que eu tive na carreira de produto foi entender com profundidade o que é pensar produto, o que é desenvolver produto. O segundo passo é que, quando eu olho para essa esteira que eu comentei, foi eu entender o papel de cada cargo que tinha trabalhando comigo dentro de um squad multifuncional, para entender como que eu poderia colaborar com essas pessoas da melhor forma. Inclusive, para eu, como produto, como que eu posso impulsionar o resultado dessas pessoas, de indivíduos mesmo, né? Não só gerar resultado para o produto, mas como que os meus processos como produto, que deságua em processo do time, podem facilitar um desenvolvedor a produzir código de qualidade, a um designer a ter tempo de qualidade, processos que ajudem a tomar melhores decisões de experiência do usuário. Então, eu quero nesses dois blocos, entender com muita profundidade o que é um processo de produto e o que precisa para cada etapa gerar valor, no final das contas, lá em produção, e entender o papel de cada cargozinho nessas etapas para que eu consiga construir um bom relacionamento com essas pessoas, para gerar valor para a carreira dessas pessoas também e, por consequência, para o time. Aqui do meu lado é interessante que o meu caminho foi o contrário, né? Acho que exatamente porque eu fiz essa migração para produto depois. Eu comecei minha carreira em cadeiras bem técnicas na área financeira. Então, com uma pegada de planejamento, finanças, resultado, e passei por segmentos bem densos, né? Bem intensos, no sentido de conhecimento técnico muito específico. E o que me ajudou exatamente a navegar em diversos ambientes diferentes foram os soft skills, né? Então, eu separo a minha carreira em dois grandes blocos. Eu cresci até a minha primeira cadeira de liderança investindo muito nos meus conhecimentos técnicos, mas quando eu comecei a focar em... E aí aqui eu vou abraçar um pouco de árvore, tá? Porque aqui fala bastante sobre mim isso. Quando eu comecei a investir em autoconhecimento e em como me comunicar melhor, como escutar melhor, entender que colaboração é menos sobre fazer, mais sobre ouvir, foi quando a minha carreira deu um salto muito grande. A partir do momento que você se coloca no lugar de ser quem escuta e de quem cria conexões entre as pessoas, a capacidade de entrega de qualquer coisa se torna exponencial. Pode ser um produto, pode ser uma BU, pode ser... E quando eu decidi ir para uma cadeira de produto, eu já tinha sido a pessoa da criação de algumas unidades de negócio, né? Ainda eram negócios tradicionais, não eram negócios digitais, mas eu tinha sido essa pessoa. E o que me levou nesse lugar foi exatamente a construção de times, construção de um lugar comum, a importância de você dar contexto para as pessoas. Normalmente as pessoas elas divergem porque elas saem de ponto de partida diferente. Você gasta bastante tempo criando contexto, os porquês, você consegue ter um time que consegue entregar muito mais, independente das cadeiras que as pessoas sentam, né? E aí, a partir disso, quando eu inventei de sentar numa cadeira de produto, eu fiz o caminho que a Bianca fez. Beleza, agora o que está faltando aqui na minha carreira, na minha listinha, de conhecimento específico de produto. Eu tive a sorte de estar sendo liderada e de ter pares também com muita experiência em produto,
que puderam me ajudar a alavancar esse meu conhecimento de uma forma muito rápida, até através dessa generosidade que eu comentei também, de você estar aberto a colaborar, conversar e trocar. Foram esses grandes blocos, e uma coisa que a gente fala muito pouco é realmente investir em autoconhecimento, assim. Eu adoraria que alguém tivesse dito para mim, eu tenho 40 anos hoje, eu adoraria que alguém tivesse dito para mim quando eu tinha 20, que uma das grandes alavancas da minha carreira, de crescimento da minha carreira, era investir em autoconhecimento, soft skills. Então, comunicação não violenta, meditar, ser mais gentil com o próximo, escuta ativa, entender o porquê das coisas serem como são, entender melhor o problema. O framework é só um jeito de resolver o problema. Então, se eu tivesse tido todas essas informações antes, eu acho que eu teria crescido ainda mais rápido e teria gerado ainda mais resultado mais cedo. Mas resumidamente, mas não tão resumidamente assim, é isso. Gente, já foi uma aula, né? Quer comentar, Bia? Fica à vontade. Eu ia comentar que eu acho muito legal, e principalmente em pessoas que estão numa cadeira de liderança, o quão óbvio fica a necessidade do investimento nessa parte de human skills, né? A gente fala soft como se fosse soft, mas no final é hard pra caramba desenvolver essa parte. Então, eu acho que esse pilar de human skill, ele acaba sendo necessário para o cargo de produto, pelas complexidades que esse papel gera. Quando a gente chega num cargo de liderança, ele vira fundamental e com uma alavanca, assim, absurda. Então, muito legal ouvir isso também, Raquel. Muito bacana que muito do que vocês falaram são coisas que a gente julga básico, mas é onde faz totalmente a diferença, né? São esses fundamentos aí de comunicação, falaram muito sobre trazer muito claro o porquê, a colaboração com as equipes. Eu gostei muito que a Raquel trouxe essa questão de autoconhecimento aqui no Mulheres de Produto, a gente fala muito sobre isso, né? É até difícil, na verdade, a gente não falar de autoconhecimento quando a gente fala de mulheres, porque às vezes a gente até se conhece demais e se cobra demais também, né, para performar, então entra numa outra seara. Mas eu queria entrar um pouquinho nessa parte da colaboração com Human Skills, que eu adorei, que a Bianca trouxe. Nessa jornada eu imagino que nem tudo foi fácil, né? Nem tudo foi flores. E se vocês poderiam compartilhar situações assim que foram muito difíceis para vocês ao colaborar com times de ou produto, tecnologia, ou uma área de negócios, momentos desafiadores na vida de vocês e que marcaram bastante. Te escutando, assim, eu já tive muitos desafios de colaboração exatamente porque eu gosto. Então, eu acabo sendo colocada nesse lugar, né? Mas te escutando nesse primeiro momento, eu diria que um dos mais difíceis, aí até contando um pouco da história para vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época que a Embraer resolveu vender a unidade de negócio dela que dava mais lucro, que é a aviação comercial. Ela ia vender para a Boeing. E me colocaram na liderança de você desmembrar essas unidades de negócio, separar o que ia ser vendido e reestruturar o que ficava e ainda inventar um novo negócio, que é a IVE, que é a unidade do carro voador. Vocês já devem ter visto aí na televisão sobre isso. E foi um desafio extremamente complexo, porque metade da empresa não queria que a Embraer vendesse esse negócio e a outra metade queria. E quando você fala de fazer um turnaround de um negócio, você tem que envolve uma série de áreas, né? Então vai desde a engenharia até operações, produção, design, tudo. E dentro desse contexto, uma coisa que eu descobri vivendo aquilo, primeiro, né? Indo para o Human Skills, como a Bianca falou, eu também adorei, vou passar a usar essa expressão. Toda a parte da generosidade, de entender que toda transformação impacta a vida das pessoas, e as pessoas têm medo, então elas precisam de um lugar de segurança para trabalharem minimamente com segurança, para saberem a direção que aquilo está indo. Mas o que foi novo para mim, né? E foi um grande insight. Juntar fatos, dados e segurança é uma ótima combinação, porque o que você vai dizer contra algo que está provado?
em termos de resultado, né? Quando aquilo é possível. Eu sou meio neurótica, e aí eu gosto de anotar muitas coisas, né? E gerar dados até para motivar o meu processo de tomada de decisão. E uma coisa que eu percebi foi que as pessoas divergem menos de 10% quando todo mundo está alinhado no ponto de partida. Então, voltando nisso, eu sei que estou chata, mas é porque esse ponto é super importante. Então, acho que a gente está na era da fazeção, né? Às vezes a gente faz muita coisa sem pensar, a gente só quer fazer, né? Ai, com certeza. E essa calma, essa tranquilidade de você analisar o problema, entender o problema, juntar as pessoas corretas, criar um ambiente de seguro para as pessoas trazerem os pontos de vista delas, e tudo isso embasado com dados, é um lugar que gera uma possibilidade de transformação muito grande, de crescimento muito grande. Não adianta você só ouvir e ter os human skills se você não tem os dados, tá? E se você tem os dados, até anda. Só que se você não tiver a capacidade de acolher e de criar um ambiente de confiança, vai andar a passos de tartaruga. Então, unir dados com essas competências dos human skills fazem toda a diferença. Boa. Acho que aqui no meu lado eu quebro em 2 grandes momentos desafiadores assim da minha carreira. Acho que o primeiro, entrando no Grupo Boticário, eu entrei bem no começo da transformação digital aqui, ou seja, os times de tecnologia eram, boa parte, feitos em colaboração com empresas de mercado, né? Então, nosso time de tech não estava dentro de casa. E aí a gente passou pelo todo o processo de transformação digital, que é um processo complexo, né? A gente mudou o organograma, mudou a estrutura da empresa, mudou a nossa visão, para trazer tecnologia como habilitador. E eu vim numa dessas contratações, colocando tecnologia como habilitador da estratégia. E o desafio aqui era um desafio de estar em uma empresa que estava em transformação cultural, por estar colocando essa mentalidade digital. E aqui, eu via que as principais alavancas eram, sim, o conhecimento técnico de produto. Era dar muita clareza como que funciona uma esteira de produto. E quando eu digo esteira, é do papel estratégico também, de como que a gente entende a alavanca de negócio que o nosso produto se conecta, como que a gente define qual que é a prioritária, como que a gente prioriza e toma decisão para aí sim fazer o produto. Esse conhecimento era muito importante para a gente comunicar e informar aos stakeholders como que era o modelo de trabalho mais colaborativo, onde agora a tecnologia estava dentro das tomadas de decisões, e que nem a Raquel falou aqui, trazer muitos dados para embasar e dar visibilidade para os nossos stakeholders como a gente tomava a decisão. Então, aqui foi um processo muito de visibilidade, transparência, ter muita profundidade das nossas tomadas de decisões para deixar todo mundo embarcado. E aqui é um processo legal, porque eu lembro de ter visto uma discussão no LinkedIn de, PME influencia em cultura, e na época eu entrei como um papel de coordenação aqui do GB, mas eu concordo que o papel de mudança cultural, ela é top-down, a organização precisa estar alinhada e pedindo essa transformação para que quem está nos times possa mudar, mas o PM tem um papel fundamental no raio de impacto dele. Então, garantir que o time também está com essa mentalidade, que os papéis cross-times, né, que podem até estar fora do time, mas se conectam, como suporte, marketing, estejam entendendo e tendo essa visibilidade em como o time de produto funciona. Então, aqui era um papel muito de influência na organização, mesmo que no meu raio de impacto, porque a estrutura em si, organizacional do GB, já estava muito alinhada com essa transformação digital que a gente estava passando. E o segundo grande momento desafiador para mim, que foi o mais recente, é quando eu agora vim para uma área de franqueados, uma área já pronta, com um time já montado, né? Tanto de produto quanto de engenharia. E o desafio aqui era evoluir a maturidade de produto, evoluir a maturidade de engenharia, e aí aqui me desafiou muito mais nos pontos que a Raquel falou, de Human Skills, porque agora eu tenho um time já montado, com expectativas, com uma visão de produto, com nível de maturidade, e aqui tinha um desafio de eu ter muita empatia com o que já foi construído, porque o que já foi construído foi o que fez a gente atingir objetivos super importantes para o Grupo Boticário, mas, ao mesmo tempo, entender o que estava dando certo, mapear o que poderia melhorar e conseguir engajar e influenciar as pessoas a mudarem. E mudar de rota, mudar de organograma, mudar de papel, gera muita insegurança, ansiedade, e foi aqui que veio todo o desenvolvimento que a Raquel falou, né? Então, estudos que eu tenho
de comunicação, de influência. Principal para mim nessas mudanças nesse cenário de incerteza, inteligência emocional para conseguir lidar com frustrações minhas, inteligência emocional para conseguir lidar com inseguranças, com medos, com desafios de comunicação e conflitos. Então, admito que a minha última fase desse desafio que eu falei foi um desafio muito de como liderança olhar para dentro e identificar que a minha alavanca hoje para um time de produto não é mais uma decisão apenas de produto, eu conseguir gerenciar os inputs das minhas lideranças. Acho que esse ponto para mim aqui é o mais reflexivo. Hoje, os outcomes que eu gero na minha área, eles são reflexos dos inputs que eu gerencio das minhas lideranças. Então, como que as minhas lideranças conseguem dar inputs mais assertivos, mais profundos, para a gente tomar melhores decisões? E esse, admito que foi o desafio mais desconfortável, que exige a gente olhar para dentro, assim. Nossa, eu vou tentar dar uma resumida aqui, né? Porque eu achei que vocês trouxeram muito bem sobre o como, né? Esse lugar de quais são as atitudes ou comportamentos que são imprescindíveis, né? Para garantir bons resultados em situações principalmente mais difíceis. E vocês trouxeram sobre ter um ponto de partida comum. Eu amei, Raquel, porque isso me lembrou uma experiência que eu tive em um dos times aqui do NU, que a gente estava com bastante conflito também, e eu já fui para uma reunião super cautelosa, mas a pessoa que estava liderando a reunião, ela começou assim, vamos começar assim, gente, o que a gente concorda? E colocou todos os bullet points. Eu falei assim, nossa, mudou a minha forma de pensar, porque eu já estava preparada para uma guerra, e a pessoa alinhou no que são ponto de partida comum. Outra questão que vocês trouxeram, né, sobre o ambiente seguro, essa construção desse espaço para poder acolher as pessoas, afinal somos todos humanos, né? Embasar em dados e resultados. Gostei muito que a Bianca trouxe sobre você ter propriedade para passar conhecimento, passar os dados com muita clareza, né, nessa comunicação, e também não é só passar, você precisa garantir que as pessoas estão entendendo o que você está falando, né, que o que você está falando é a mesma coisa que ela está ouvindo. E aí entramos em coisas bem complexas aqui, né, como influenciar pessoas, inteligência emocional, liderar mediante, né, feedbacks, etc. Mas antes de entrar nessa outra parte, eu gostei muito que vocês trouxeram várias dessas habilidades, mas como que é essa tomada de decisão difícil, ou mesmo essa comunicação de uma estratégia, né? O que não pode faltar, né? Falamos sobre o como e eu queria ouvir de vocês o que são esses itens que não pode faltar nessa comunicação, o que a gente precisa responder muito claramente. Acho que vou pegar um pouco do gancho do que a Raquel falou ali, de partir de um ponto em comum. Acho que depende muito da organização. Aqui no GB a gente trabalha com OKRs, e tudo que a gente constrói no time, todas as decisões que a gente toma, a gente consegue conectar diretamente com os objetivos e KRs atrelados à área de negócio que a gente está atuando em questão. Então, acho que um primeiro ponto, quando a gente vai comunicar ou construir uma decisão estratégica, é a gente estar alinhado de qual alavanca da empresa a gente quer mexer. E como garantir também que essa alavanca é mensurável, no caso que eu falei aqui de um OKR, por exemplo. Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida. Um segundo é um alinhamento do status atual, né? Eu até anotei o que você falou aqui de uma liderança que até falou, putz, vamos partir do que a gente concorda, e acho que a gente está muito claro do status atual da situação para comunicar algo. Quando eu entrei aqui no Grupo Boticário, que eu comentei na nova área, o desafio de evolução e alteração da cultura, o primeiro ponto foi mapear como que está ela agora. O que a minha área tem que manda muito bem, que eu quero fortalecer, e o que a minha área tem de oportunidade. Então, além de entender a estratégia do negócio que eu estou inserida, eu tento entender e fazer um diagnóstico do cenário que eu estou atual, seja em nível de liderança do status de maturidade da minha área, ou em nível de time, do contexto de um produto ou de uma funcionalidade em produção. E aí, o terceiro ponto que a gente conecta é entender quem que a gente precisa estar envolvido para tomar as melhores decisões que a gente precisa fazer. Então, esse diagnóstico ajuda a ter profundidade do contexto, mas as decisões que a gente vai tomar, elas precisam ser feitas de forma colaborativa e com óticas diferentes. Quando a gente fala de um processo de produto, aqui no Grupo Boticário em questão, a gente tem sempre perto um PM, um designer, uma liderança de engenharia, uma liderança da área de negócio, que a gente consegue colaborar
e juntos tomar as melhores decisões. E aí, dependendo do contexto, vão existir vários frames e metodologias para impulsionar uma colaboração, né? Se a gente está falando de uma tomada de decisão em nível mais tático, de uma funcionalidade que a gente quer construir, existem táticas de co-construção, de brainstorming, de critique, de teste de viabilidade. Em nível de áreas de negócio, ainda assim, a gente tem a oportunidade de co-construir com essas áreas quais seriam as alavancas que a gente quer alterar, qual seria a estrutura de organização que pode gerar mais resultado. Então, eu fecho um pouco com esse pilar de como que eu mapeio as áreas envolvidas e crio dinâmicas e cenários para que a gente possa construir junto uma tomada de decisão. Então, isso mais na ótica aqui de processo. Por fim, um ponto que eu sempre gosto de fazer como bônus eu gosto de sempre construir um relacionamento individual com as pessoas que atuam comigo na tomada de decisão. E aqui eu olho menos para o processo, mas olho para as pessoas. Essa pessoa está em que área? Essa pessoa é cobrada por que alavancas? Essa pessoa tem que objetivos? Essa pessoa tem que preocupações e ansiedades com esse tema em questão, para que na minha comunicação e na colaboração eu possa usar os melhores gatilhos de comunicação para trazer essa pessoa para construir ou garantir que a gente está trazendo pontos que cada área tem preocupação ali. Eu gostei muito, Bianca, inclusive me veio na cabeça aqui um desafio que eu tive há pouco tempo aqui na Único, que eu tinha um baita produto, mas esse produto não crescia por absolutamente nada nesse mundo. E o ponto onde isso mudou foi exatamente quando a gente identificou que se a gente linkasse duas coisas. A primeira, o roadmap futuro a uma necessidade da área de negócio, não só a necessidade do usuário. Então, assim, teve uma reunião, a área de negócio falou que precisava dar um jeito de integrar mais rápido os usuários, os clientes. A gente desenvolveu dentro desse produto uma forma de integrar mais rápido. Por quê? Porque lá na frente, no final do ano, a receita ia apertar, eles iam precisar botar rápido os usuários para dentro. Na hora que eles precisaram, eles olharam para todas as oportunidades que tinham na empresa, o que eles escolheram? Distribuir o produto que eu estava trabalhando. E isso saiu de 11 mil transações mês para 2 milhões de transações mês em 3 meses. Então, assim, isso aí que você falou me tocou bastante. Agora, voltando para a pergunta original, e eu gosto muito de back to basics, né? Eu gosto muito de estudar a origem das palavras, estudar porque expande os horizontes de uma forma incrível. Então, me veio aqui na cabeça, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas, para a construção de clareza, que é o que é ter uma estratégia bem-sucedida, né? Então, quando a gente fala de comunicação da estratégia e tal, mas o que é ter uma boa estratégia, né? Uma boa estratégia é um conjunto de escolhas que são feitas e de decisões que fazem com que você tenha um resultado acima da média de mercado com o que você está fazendo. Se o resultado for abaixo, se o resultado for no meio, não é uma boa estratégia, é só uma estratégia. E aí, a segunda coisa é a simplicidade, né? Então, para mim, a simplicidade ela não pode faltar. Então, como a Bianca bem trouxe, os frameworks que são estudados, né, que a gente se aprofunda, eles são feitos para melhor fazer as escolhas estratégicas, né? Como eu falei, estratégia é um conjunto de escolhas, os frames ajudam a gente a fazer essas escolhas. Mas na hora da gente comunicar isso, a pior coisa que a gente pode fazer é usar esses frames para se comunicar com as pessoas, porque elas não vão se conectar com aquilo. Vai parecer muito mais uma palestra de que você está querendo mostrar para as pessoas que você conhece aquele assunto, do que de fato uma preocupação com a simplicidade e a clareza de comunicar. E essa simplicidade e a clareza de comunicar tem muito a ver com o que foi a decisão, por que foi essa decisão e o que eu abri mão. O que eu abri mão, às vezes, é mais importante do que a escolha em si. Porque você conseguir dizer que você optou pelo A e largou o B, às vezes você tem que dizer mais para as pessoas por que você largou o B do que porque você escolheu o A, né? E clareza de papéis também, que a Bianca trouxe aqui, todo mundo precisa saber que tem um ambiente colaborativo, claro, todo mundo pode
colaborar, independente da cadeira e do conhecimento que tem, mas tem uma pessoa que vai tomar decisão. E uma vez essa decisão tomada, é o disagree commit, né? E aí vamos aprender em cima disso. E tem um outro ponto também que eu acho bem importante, que se fala muito pouco, que são os limitadores, né? Então, eu costumo dizer que, e aí dentro dessa ótica da simplicidade, eu sempre brinco muito com as minhas lideranças, os meus times, que quando tem alguma coisa para fazer, eu sempre falo a seguinte frase: você pode escolher 2 entre 3 opções, bom, rápido e barato, mas só 2. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for barato e bom, não vai ser rápido. É uma forma de você comunicar com bastante clareza quais são esses limitadores, né? Então, eu entendo que em qualquer processo de construção e de transformação, o melhor caminho é deixando claro qual é a sua estratégia, ou seja, quais as decisões que foram tomadas e por quê, qual o papel de cada uma das pessoas dentro desse processo, e os limitadores daquele caminho. Eu gostei muito, assim, do que... Vou pegar o gancho do que vocês trouxeram no final, assim, principalmente nesse framework de o quê, por quê e o que eu abri mão. Na minha experiência aqui, dentro do Nubank, a gente trabalha muito com o conceito de above the line e below the line, né? O que está priorizado e com o capacity que a gente tem, a gente consegue, e o que a gente não consegue. E eu concordo plenamente com a Raquel, às vezes a gente fica muito mais tempo no que está abaixo do priorizado, e a questão que a gente tem muito de reflexão é sobre isso. Tem que ser muito interessante, porque, sabe, às vezes tem umas coisas que parecem que são encheção de linguiça mesmo, aí tem lá, não vamos fazer isso, mas isso é cosmético, isso não move a agulha, né? E isso diz muito sobre a estratégia do time. Pô, seu time é super estratégico, a gente tem decisões mega importantes aqui, que com o staffing atual, ou com as condições atuais, sei lá qual que seja o motivo, eles não estão conseguindo atuar nesse below the line. Pô, e aí até ia emendar, assim, que talvez esse framework, no que eu abri mão, adicionaria, né, o que eu precisaria para não abrir mão, né, ou seja, de pessoas e tudo mais. Porque, às vezes, linkando com os limitadores que você falou de bom, rápido e barato, às vezes essa decisão tá lá em cima e, às vezes, não existem uns trade-offs. E eu queria ouvir de vocês, né? Mesmo sendo muitas vezes vocês que podem tomar a decisão no final, e se teve algumas situações aqui que no final vocês tiveram que escalar, né, em última instância, e o que são aprendizados nesse escalonamento, né, da tomada de decisão que vocês poderiam compartilhar com a gente. E aqui, já que para mim é irresistível não comentar. Para mim, se não tem trade-off, tem alguma coisa errada. Se não tem trade-off, tá faltando algum pedaço que a gente não está enxergando. Porque tem até uma frase que é bem famosa que diz que a gente só precisa de uma estratégia porque os recursos são limitados, né? Porque se eles fossem ilimitados, a gente não precisaria fazer escolhas. Mas eu nunca trabalhei em nenhum lugar que os recursos eram ilimitados. Então, tirando, obviamente, né, algumas exceções, aí, tipo Google, essas grandes empresas, eu acho que inovação nasce a partir dos limitadores. Eu acho que quanto mais recurso, mais difícil é gerar inovação. Eu acho que a restrição gera inovação. Então, independente de qualquer coisa, eu sempre tento forçar algum nível de trade-off para as coisas funcionarem bem. Eu gosto muito da ideia de isso vir naturalmente e não precisar ser um escalonamento, porque eu acho que o melhor momento para se escalar um problema é na identificação dele, e não depois que alguém descobriu e ficou pensando se tem que escalar aquilo ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que criando-se ritos onde as pessoas têm espaço para trocar sobre o dia a dia do produto, o dia a dia dos times, claro que não a parte mais tática, mas a mais estratégica, em relação aos grandes blockers, em relação às dificuldades, em relação às mudanças de mercado. Eu acho que criando esses fóruns, abre-se um espaço para se falar dos problemas antes deles existirem.
e não ter essa necessidade de escalonamento. Então, eu acho que a construção de qualquer estratégia de produto, ela se dá top-down e bottom-up, simultaneamente e iterativamente, né? Então, claro que se der um M muito grande, tem que estar o famoso telefone vermelho, né? Pedir socorro para tentar tirar o blocker de alguma forma. Mas eu acredito muito na criação de uma governança que tem esses espaços para uma colaboração antes do problema existir. E acho que, conectando aqui, quando o escalonamento em questão é por desalinhamento de visões, onde a gente precisa escalar para ajudar na tomada de decisão, falo o back to basics da Raquel ali de novo, né? Uma divergência, ela vem, talvez, de uma falta das pessoas estarem saindo com a visão compartilhada, dos mesmos objetivos ou mesmos ganhos. Então, sempre tentar voltar para essa divergência, ela parte de quê? Porque um ponto que eu sempre levo de reflexão aqui diferenças dentro de um time são fundamentais, elas são importantes. Cada papel tem que ter uma visão diferente. Se você não tem visões diferentes no seu time, você tem um problema. Você talvez tenha pouca diversidade dentro do seu squad. Agora, se na sua área você tem divergências, aí aqui é onde a gente precisa evoluir. E aí vem as estratégias que a gente falou, garantir que a gente está alinhado do mesmo objetivo, para onde que a área vai em questão, quais são as alavancas estratégicas, porque em termos desse ponto a gente precisa sempre estar alinhado. Então acho que sempre ter essa reflexão, diferença, elas são importantes, divergências precisam ser solucionadas voltando para quais são as alavancas que a gente impacta aqui. Então toda resolução, né, que vem de um escalonamento, por causa de divergência, é voltar para os alinhamentos que a gente tem na construção do produto, do objetivo. Ah, perfeito. E queria lembrar, sim, né, um ponto que você mesma trouxe, né, Bianca, quando a gente estava falando desse assunto, trouxe da gente partir, o ponto de decisão estratégica, a gente tentar entender muito bem quem que são as pessoas que a gente envolve, né, nessa tomada de decisão, e você trouxe assim, se é tático, vai essas pessoas, se é alguma coisa mais estratégica, são outras, e eu vejo que, às vezes, falta muito essa clareza, sabe, e para mim, é muito perigoso, ou muito não eficiente, assim, quando a gente tem que ficar escalando para pessoas mais estratégicas, coisas que são do dia a dia de um time, né? Mostra que talvez o time não está conseguindo ter ou uma autonomia, ou um racional, ou a estratégia não seja bem clara, e ao mesmo tempo o contrário também, né? Se a gente tem muita dificuldade aí no estratégico, tomar decisões, abrir mão, igual a Raquel falou sobre ter os trade-offs e tudo mais, como companhia, a gente quer fazer tudo, e aí a estratégia da companhia fica muito complicada, né, para os times conseguirem atender sem os trade-offs. Então, muito bem colocado assim. Eu ia deixar uma dica que, para mim, eu gostei muito. É um artigo muito velho, é um artigo inspirado no planejamento estratégico do Airbnb, e aí fala do W, né, W Planning, e é sobre justamente o que vocês trouxeram, de top-down, bottom-up. Então, gostei bastante. A gente pode deixar linkado. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita, e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Estamos aquecidas, né? A gente tá falando só de temas bem complexos também, e eu vou retomar um pouquinho que a Bianca tinha trazido como últimos desafios, assim, né, de coisas bem difíceis. Pra mim é super difícil, tá? Que é a parte de influenciar pessoas, é a parte de você, tomando decisões difíceis, ter inteligência emocional, até mesmo liderar e guiar os caminhos, né, que por vezes são tortuosos. E aí, mulheres, como estamos? O que são coisas que vocês
têm de aprendizados hoje ou estão constantemente aprendendo, ou até dificuldades que é bacana pra gente poder se relacionar também, né? E ver que vocês também têm dificuldades, que vocês são maravilhosas e estão aí no topo, né? Como lideranças, e queria ouvir. Boa. Dificuldades. Acho que uma primeira que passa na minha cabeça e que vale reforçar, pegando o gancho do que você falou, é que relembrar que está ok termos falhas como ser humano, temos falhas no nosso papel. A gente não saber fazer algo ou ter dificuldade de fazer algo, o primeiro passo é saber e ter consciência disso. Eu acho que o principal ponto para mim foi, eu tentava muitas vezes, não, eu tenho que saber isso, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais, porque eu tenho que saber isso. E acho que um primeiro ponto de desafio que eu tive foi respeitar e aceitar que algumas coisas eu não sei, e saber que algumas coisas são evoluídas com calma, que eu não preciso aprender para ontem, e principalmente quando a gente fala desse tema de Human Skills, são pontos que, para evoluir, não é um artigo que você vai ler, é um artigo que você vai ler e você vai refletir, vai praticar e não vai conseguir praticar, e algo numa agenda vai acionar um gatilho seu e você não vai conseguir agir na hora. Então acho que o primeiro ponto foi ter empatia comigo e entender que quando a gente fala de Human Skills, tá ok não saber e tá ok eu não aprender de uma hora para outra. E acho que esse é um processo que, vez ou outra, eu ainda esbarro nas coisas que eu acho que eu tenho que saber, e eu paro e permito dizer, não sei isso agora, vou com calma aprender e evoluir. Acho que um segundo ponto que eu tive de dificuldade na minha carreira, eu sempre tive um perfil muito voltado a resultados. Eu até vi um podcast recentemente falando do desafio de lideranças que vêm como high performance técnicos e assumem um papel de liderança. Consigo dizer, levanto a mão, passei por esse desafio. Passei por um desafio de shiftar um pouco daquela mentalidade de tenho que entregar outcome, como para agora eu tenho que desenvolver pessoas para que elas entreguem melhores inputs que aí gerem outcomes. Então, para fazer esse shift na minha carreira, eu tive que, muitas vezes, estar confortável em alguns outcomes não serem atingidos. Olha que doido. E aí eu tinha que saber escolher muito bem quais eram os outcomes que eu podia aceitar não ser atingidos e quais eram os que, não, esse aqui eu não posso, esse aqui eu vou ter que talvez atuar junto, vou ter que pegar mais na mão. Então, eu sempre discuti com o meu time e tentei fazer um frame para superar o meu gap de quais são os temas que eu preciso entrar e quais são os temas que eu não preciso. E aí tem uma matriz chamada, eu vou botar o link depois, mas Matrix, Will Matrix, eu vou lembrar esse nome depois, Jaque. Mas ela prioriza os temas de acordo com o que o seu liderado tem de habilidade técnica e o que o seu liderado tem de autonomia, de proatividade. E aí, os temas que o seu liderado tem muita profundidade técnica e, ao mesmo tempo, tem muita autonomia, você tem que dar espaço. Você tem que delegar, de fato. Agora, se você está num quadrante onde o seu time tem muita autonomia, muita proatividade, mas não tem conhecimento técnico, você vai direcionar, dar alguns direcionais que a pessoa possa pegar e se desenrolar e fazer. Então, exemplos de dinâmicas tipo essa, que a gente consegue criar configurações para definir o meu papel como liderança e o papel do meu time, também me ajudou muito nesse momento de carreira a saber até onde eu vou e até onde vai o papel da pessoa ali. O terceiro ponto que eu penso muito e que me ajudou muito é cada pessoa é cada pessoa. Então, o que funciona de comunicação para mim não necessariamente funciona para algumas pessoas do meu time. Então, entender o perfil que cada pessoa tem de se comunicar, entender os objetivos pessoais e profissionais dessas pessoas, também ajuda muito a gente a direcionar e a trocar com essa pessoa. Então, esse foi um outro ponto que eu tive que ir entendendo e conhecendo cada vez mais em nível mais profundo as pessoas do meu time. E aí, para isso, entra a habilidade que a Raquel falou e que não é trivial, que é escutar. Escutar não é uma habilidade trivial. A gente é acostumado com a escuta neurótica, onde a gente está falando e já pensando no que a gente vai responder, ou até pensando se eu concordo ou não concordo. Então, a gente pouco tem a habilidade e o hábito de estar escutando por escutar, sem julgamento. Sem julgamento. Não sei se eu não concordo, não sei se eu concordo, tá? É só estar escutando. Então, essa é uma outra habilidade que eu tento desenvolver, e eu, como liderança, e vocês veem pelo meu método de comunicação super enérgica, não é trivial também. Descer essa minha frequência para conseguir estar alinhada com a frequência da pessoa também foi um grande desafio. Então, quando você pega esses principais pontos, são pontos de reflexão intro.
E aí o último para fechar, quando a gente fala de inteligência emocional, que é um desafio que eu tenho também, é entender como que os problemas que acontecem geram gatilhos em mim. Então, quando eu tenho um conflito com a pessoa, por que isso me dói dessa forma? Qual foi a palavra que me incomodou? Qual foi o gatilho em mim que foi acendido nessa conversa? Então, o processo de inteligência emocional, ele é menos um processo de controle, de controlar a emoção. Ele é um processo de identificar os gatilhos que geram uma emoção. Depois, o segundo ponto, ler a informação que essa emoção está dando. O meu processo de inteligência emocional é ouvir as minhas emoções. Toda emoção é uma fonte de informação, né? A raiva, ela é muito importante, a tristeza é muito importante, não só a alegria, né? Então, essas emoções trazem para a gente muito insight sobre quais são os nossos drives e como que a gente pode mexer para a gente ser menos gatilhável em algumas agendas e conseguir performar mais, sabe? Maravilhosa. Eu escutei muitas coisas aqui que eu me conecto no que você está dizendo, Bianca, e vou voltar lá na frase inicial da Jaque, né, de influenciar pessoas, né? Para mim, esse influenciar é péssimo, porque já coloca você numa situação teoricamente acima da pessoa que você terá que influenciar, né? Então eu gosto muito desse olhar que a Bianca trouxe, que é menos sobre influenciar, é mais sobre se conectar. Então, a partir do momento que você gera essa conexão, você consegue ter uma troca, e aí, de novo, é bilateral. Para você influenciar, você tem que ser influenciado. É impossível você influenciar uma pessoa sem você ser influenciado. Porque a partir do momento que a pessoa entende que ela pode gerar uma mudança na sua rota e vice-versa, é quando ela vê que você está ouvindo ela. Então, que é muito isso que a Bianca está trazendo aqui também. E em relação às dificuldades, né, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito analítica. Como eu falei aqui, eu comecei na área financeira, né, resultado, dado, eu fiz mestrado em economia, outra em estatística, então daí vocês já tiram, né? Quando eu fiz esse shift para liderança, principalmente para cargos de liderança executiva, um dos meus maiores desafios era a questão de que eu não posso ter todos os dados para tomar uma decisão. E aí tem até uma frase do Bezos, que eu gosto bastante, que ele fala que se você tem por volta de 70% dos dados para tomar uma decisão, sua decisão já está atrasada já passou o momento de tomar. Então, um grande lugar que eu tive que trabalhar ao longo do tempo é como que eu posso construir um repertório mais amplo, que vai para além de uma situação que eu estou passando, que eu preciso aplicar algum tipo de decisão, para me sentir pronta para tomar qualquer decisão com menos dados. Então, foi um grande desafio para mim, e eu nem acredito hoje em dia que eu consigo fazer isso, porque isso me deixava bem perturbada há uns 5, 6 anos atrás. Um outro desafio para mim também, eu sou muito tímida, então, por mais que eu vá falar com as pessoas, vou lá dar palestra, inclusive lá no PCamp e tal, tenho certeza que eu vou estar com frio na barriga, eu vou sentir uma série de coisas ali, vou ficar meio nervosa, ter os tremeliques e tal, mas o que isso me gera? E aí, como a Bianca também bem trouxe, né? A gente precisa entender as nossas emoções acima de qualquer coisa e aceitar aquilo que a gente pode mudar, o que não pode mudar. Até um dia eu acordar de manhã e ficar tranquila, ir lá subir no palco e arrasar igual uma rockstar, até eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que desenvolver métodos para me preparar, para eu me sentir segura para aquele momento, né? Então entrou muito o planejamento. Eu sei que a gente brinca, tem muita piada, né? Que eu falo assim, mas essa é a reunião da reunião, é o planejamento do planejamento. Mas às vezes a gente precisa fazer o planejamento do planejamento. Para quê? Para ser mais clara na hora de se comunicar com as pessoas, para conseguir ter essa conexão com as pessoas. Então, eu diria que foram 2 lugares que eu precisei trabalhar bastante.
O primeiro, essa questão de conseguir tomar decisões com menos dados, não quer dizer nenhum dado, tá, gente? Assim, com menos, pouquinho menos. Mas aqui é tricky, porque também não é na loucura, não é que eu meti a louca e vou tomar a decisão, mas é com base em experiências do passado, entendendo inclusive questões de economia comportamental, o que faz as pessoas tomarem algumas decisões, tentar ter certeza que aquelas decisões não vão estar enviesadas por absolutamente nada. E esse segundo ponto de que eu, assim como a Bianca, também sou muito orientada a resultado, e às vezes eu achava no passado que planejamento, preparação da preparação era redundância inútil. E no final eu descobri que não, que é super importante para você conseguir se comunicar e trazer coisas de uma forma relevante. E esse tema de dados e intuição é super legal, porque, principalmente, não quero viajar, mas quando a gente fala desse avanço da inteligência artificial, a gente tem uma ferramenta, de fato, para ajudar a gente a formatar melhor os nossos métodos de tomada de decisão, trazer mais profundidade e embasamento, mas como que a gente equilibra isso com o nosso lado humano, também de intuição, de uma leitura de contexto, que muitas vezes não vai ser a IA que vai trazer, que vai ser a percepção da gente mais sutil do que está acontecendo numa agenda, do que você está vendo de riscos, que são às vezes meio intangíveis. Então, eu acho que o desafio, eu concordo muito, é equilibrar, sim, trazer dados, mas a gente também permitir um ambiente onde a gente consegue também usar essa parte mais humana, que é a intuição, e menos intuição no lado subjetivo e místico, mas que nem você falou de uma forma mais direta. A sua experiência traz contextos que te ajudam a tomar melhores decisões também. Isso precisa ser levado em conta, né? Quanto isso é importante a gente valorizar, né? Porque muitas vezes eu acho que a gente enxerga e coloca numa caixinha num lugar errado, assim, sobre a intuição, e desvaloriza a nossa trajetória, nossa jornada e nossas experiências, né? Como se fosse um mero chute. Não é sobre um chute, né? Sobre a bagagem que a gente está carregando, e as situações, elas acabam tendo mais tendência e mais probabilidade de acontecer, e você tá fazendo essa decisão. E eu gostei muito do que vocês trouxeram sobre esse respeito também às nossas emoções, a leitura da emoção. Eu não conhecia esse conceito, né, da inteligência emocional dessa forma tão clara, Bianca, então obrigada. E sobre esse olhar de conhecer, eu queria emendar para vocês algo que a gente conversa bastante aqui no Mulheres de Produto, é sobre, sim, né, nossos desafios e inseguranças e autoconfiança e muitas coisas, e, né, que são complicadas, mas a gente fala pouco, né, de o que são pontos fortes, né, o que a gente enxerga, assim, que são coisas que, pô, eu realmente sou boa nisso, eu vejo que ao longo da minha trajetória eu tô me solidificando. Então, a Bia trouxe uma questão que eu me identifiquei bastante, né, que ela saiu da trilha de a high performer, ela tá lá numa trilha mais técnica, e ela acaba entrando numa coisa que ela tá aprendendo, né, de lidar com pessoas. E eu me identifiquei muito porque eu também fiz essa transição recentemente, mas nesse momento eu perdi um pouco isso dos pontos fortes, né? Porque eu me enxergava muito como uma pessoa expert técnica em como fazer produtos, e eu tive que dar uma recalculada de rota no que são esses pontos fortes. Eu queria que vocês trouxessem, né? O que vocês se enxergam aí? Quais são suas fortalezas? É interessante, até vou comentar também o que você trouxe, já que às vezes a gente se apega muito ao micro. Então, por exemplo, você via você como uma high performance em relação a uma questão mais técnica. Mas se você for pensar de uma forma mais holística, o que está por trás da sua questão mais técnica? A sua capacidade de aprender rápido. É verdade. Quando você consegue trazer para um lugar, para uma dimensão acima, tudo que você está fazendo, você consegue identificar lugares onde você consegue fazer transições de carreira de uma forma que você sofra menos e seja mais gentil com você mesma. Então, aposto que essa mesma capacidade de você aprender questões técnicas que te colocou num lugar de se ver como uma referência técnica vai te ajudar a aprender cada vez mais sobre qualquer tipo de assunto que você queira desenvolver em você e nas pessoas. Então, assim, eu
tento sempre ser muito generosa comigo. Então, assim, comigo e com as outras pessoas e com o que acontece comigo. Então, acho que, principalmente nós que somos mulheres, né, a gente precisa de um empurrãozinho, e nem sempre esse empurrãozinho vai vir de fora. Então, um exercício que eu faço muito, que me ajuda não só em conseguir enxergar as minhas fortalezas, mas também as coisas boas que acontecem com a gente, que às vezes a gente esquece, é ter a listinha da gratidão. Então, todos os dias eu listo pelo menos 5 coisas que eu sou grata que aconteceram naquele dia. Então, e aí respondendo sobre as minhas fortalezas, né? As fortalezas, aqui também é uma coisa importante, ninguém nasce com um monte de fortaleza construída, né? Então, assim, e aí aqui até dando contexto para vocês, eu sou uma pessoa que nasceu no Complexo do Alemão, na favela, sou uma das poucas pessoas da minha família que teve acesso à educação. Dentro desse contexto, eu nasci sem fortaleza nenhuma na minha cabeça, né, lá atrás. E eu demorei para perceber que uma das minhas fortalezas era a minha resiliência, de conseguir ter saído de onde eu saí, ter conseguido fazer escolhas através da educação e conseguir evoluir na minha carreira. Então, eu vejo muito uma questão minha aqui de ser resiliente, ser generosa comigo mesma. A questão da escuta, eu sou curiosa por natureza, então acaba vindo naturalmente, eu sou capaz de ficar horas ouvindo uma mesma pessoa falar e não abrir a boca, porque eu fico emocionada com coisas novas que eu aprendo. E eu descobri, não muito tempo, que talvez a minha maior fortaleza seja a minha capacidade de conectar pontos. Só que eu também só consegui ver isso como uma fortaleza agora, há pouco tempo, porque eu precisei me expor a esses pontos ao longo da minha carreira, né? Então, por exemplo, a questão de, como a Bianca também trouxe, saber o que você não sabe é muito importante. Tá? Então, assim, normalmente conhecimento se divide em 3 coisas: o que eu sei, o que eu sei que eu não sei, e o que eu não sei que eu não sei. Esse o que eu não sei que eu não sei é enorme, é tipo 90%. Tá? E nisso tudo, eu acho que ter acesso às pessoas que sabem sobre coisas completamente aleatórias, que você acha que você nunca vai aplicar na sua vida, no final acabam se tornando esses pontos que no futuro você cria uma conexão entre eles. Então, eu vejo como as minhas fortalezas realmente uma questão de resiliência, de aprendizado, de gostar de gente, de me conectar às pessoas e de conectar os pontos a partir do que eu aprendo com as pessoas. Eu preciso só interromper para agradecer, assim, porque... E para mim tá bem claro esse último ponto, que talvez veio mais para você, mas toda hora ela tá conectando, né, Bia? A gente fala e ela tá trazendo. Mas obrigada por essa gentileza, assim, de transformar esse olhar. Eu achei que dá para ver seus pontos fortes só nesse episódio de podcast, Raquel. Total, realmente. Bom demais. E assim, acho que falando um pouco do meu lado, eu fiquei pensando no que a Raquel falou sobre a gente também documentar as nossas conquistas. A gente não tem esse hábito. E eu estava lembrando que uma tech manager do meu time formalizou um documento com os liderados dela chamado de Brag Document. É um documento para você colocar suas conquistas, seus avanços, seus resultados, para que você lembre-se disso. Inclusive, é uma boa fonte de análise de o que eu mando bem, quais são os temas que eu recorrentemente tenho conquistas e avanços. Então, eu fiquei refletindo muito sobre esse ponto, Raquel. Faz muito sentido, e às vezes a gente acaba esquecendo de fazer com a gente também. Legal ver que você faz também. Quando eu olho para as minhas fortalezas, e é até legal ver alguns pontos em comum, eu vejo como reflexo do meu trabalho, eu vou falar as raízes, eu vejo que eu tenho uma excelente capacidade de entender o contexto do negócio, entender com profundidade a alavanca do negócio para construir boas estratégias de produto. Isso, estando numa empresa complexa feita o Boticário, é uma puta alavanca, porque, como eu falei, temos vários modelos de negócio intrínseco dentro dessa empresa. E isso, inclusive, é o que também me faz, como eu falei, estar próxima de startups, como investidora anjo, porque eu vejo que eu tenho a capacidade de entender diferentes contextos de negócio, entender cada caso, transformar isso em uma estratégia de produto. E aí, quais são as habilidades que, para mim, eu tenho por trás que fazem eu ter isso bem consolidado? Acho que, primeiro, é pensamento crítico.
Então, eu me considero uma pessoa altamente questionadora. Então, acho que o meu time sabe muito disso. Nas agendas eu tendo a fazer várias perguntas e vários questionamentos, porque me ajuda a ter profundidade sobre o assunto que a gente está discutindo e me ajuda a saber que dados e que informações eu preciso trazer a mais para a gente tomar melhores decisões. Um outro ponto que conecta muito com o que a Raquel falou, eu sou apaixonada por aprender. Nerdona real. Qualquer tema, eu adoro parar e estudar. E às vezes são coisas aleatórias. Sei lá, por exemplo, essa semana eu assisti o filme A Substância, né? Parei para estudar sobre a diretora, sobre críticas, insights. Paro para estudar. Então, eu sou apaixonada por aprender. E eu acho que no momento de transformação que a gente está passando no mercado, e de novo, com inteligência artificial, a nossa capacidade de aprender e mudar vai ser fundamental, sim. E um terceiro ponto que também vejo em comum com a Raquel é o ponto da resiliência. Assim. Hoje eu estou numa cadeira de liderança, de produto e engenharia, cheguei a ter na minha estrutura quase 100 pessoas, e eu estou aqui também ao mesmo tempo com 30 anos, fiz 30 anos esse ano aqui, e isso é um equilíbrio, né, entre eu também estou crescendo e me desenvolvendo em várias habilidades, e ao mesmo tempo estive em ambientes de extrema pressão, vários desafios, seja de evoluir relacionamento, de mudar a área, de alinhar temas, e eu acho que a resiliência para mim foi fundamental para passar pelos problemas e até numa visão além de resiliência, né, de antifragilidade, de passar pelos problemas e sair com aprendizados e crescimento pós esses problemas. E um princípio que eu levo muito para mim, que me ajuda, é que eu posso mudar pouquíssimo o outro. Então, todo problema que aconteça, eu tento ver o que eu, Bianca, poderia fazer melhor. O que eu, Bianca, posso aprender. Então, acho que conecta um pouco a resiliência com essa paixão de aprender, que os problemas, para mim, todos são fontes de aprendizado gigantes. Inclusive, eu tenho uma visão meio jovem mística da vida, e eu acredito que os problemas são colocados assim, propositalmente no momento certo, na hora certa, para a gente aprender de fato, né? Então, acho que essa mentalidade me ajuda muito a passar pelos problemas sempre crescendo. Inclusive, eu vou só fazer um comentário, eu estou lendo um livro muito bom, que se chama Flip Thinking, como transformar problemas em oportunidades, né? E ele fala uma coisa que é bem interessante, que eu ainda não tinha pensado nisso, que para você conseguir transformar um problema numa oportunidade, você precisa ser muito bom em improvisar, porque essa improvisação, né, que eu acho que essa improvisação acho que é o tangível da resiliência nessa conversa de transformar os problemas em oportunidades, né? A gente tem que estar sempre aberto a mudar, a melhorar e a rever os nossos posicionamentos o tempo todo diante de um problema, né? Então, lembrei desse livro, acho que é uma boa... Eu recomendo, muito bacana. Anotadíssimo. Mulheres, a gente poderia ficar aqui horas, e eu estou aqui com o meu caderninho, porque eu sou dessas, fico anotando todos os aprendizados aqui. Para mim foi uma aula e uma honra, e eu queria deixar aqui, a gente está chegando no final do episódio, gostaria de lembrar que a Pcamp está chegando e é uma oportunidade única para a gente aprender e trocar mais experiências com essas maravilhosas aqui que tiveram, vocês viram só uma prévia do quanto elas têm para agregar aqui no nosso aprendizado, trocar experiências com elas e tudo mais, e fazer esse convite, né, formal para passarem no painel e nas palestras de vocês. Querem comentar um pouquinho do que vocês vão abordar lá na Pcamp? A minha palestra... me pediram para falar um pouco de estratégia, né? Mas eu queria muito, como eu falei, eu gosto muito de me conectar com as pessoas, né? E aí eu comecei a pensar o que dentro de estratégia posso gerar uma conexão com as pessoas e, de fato, conseguir ajudá-las nesse tema, né? E aí me veio muito a questão de que quantas vezes as pessoas não escutam, você precisa ser mais estratégica. E ninguém sabe o que isso significa, né? Às vezes nem a pessoa que disse isso para a pessoa sabe o que isso significa. Então, a ideia da palestra é explorar um pouquinho o que isso quer dizer na prática. Quais são as coisas no dia a dia que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais estratégica. Boa. Eu estou aqui com 2 chapéus, né? Eu estou aqui com o chapéu de coordenadora de conteúdo da Pcamp, então eu estou ajudando a estruturar o conteúdo da trilha de liderança e estratégia,
E, cara, lá vai ter muito conteúdo legal, muitos profissionais trazendo insights sobre construção de estratégia em diferentes contextos, lideranças de times, como que lidar um time com um cenário de mudança, de pressão. Então, tem temas muito legais aqui na trilha. O outro chapéu que eu também vou estar no aquário do Grupo Boticário lá. Então, a gente vai ter muito conteúdo legal como empresa, trazendo vários dos contextos e desafios que a gente tem. E um dos temas que eu vou trazer é um pouco sobre a estratégia de produtos legados, né? Então, como que a gente entende o papel do legado, identifica oportunidades de nova geração de valor, de secar o legado ou evoluir parte do legado. Então, falar um pouquinho desses sistemas que estão na empresa e tem um papel super importante. Muito bacana, se fosse vocês não perderiam um contato com essas mulheres. E para finalizar, gostaria de pedir para vocês deixarem um recadinho aí especial para as nossas ouvintes do Mulheres de Produtos e também para nossos aliados, né? Temos alguns aí que ouvem também a gente. Posso pegar esse gancho aqui, vou trazer um pouco do que eu falei, que era Fortaleza, né? Eu acho que como que todos nós incorporamos no nosso dia a dia um pouco dessa paixão por aprender. Vez ou outra surge um tema no LinkedIn, né? O papel de produto vai morrer. Acho que isso me preocupa pouco, porque eu tenho uma visão muito clara das habilidades que a gente, como produto, desenvolve, e essas habilidades sempre serão necessárias. A gente falou aqui de pensamento crítico, de tomada de decisão informada com base em dado, de inteligência emocional, de relacionamento. Essas são habilidades primeiramente humanas e que continuarão existindo e sendo necessárias no mercado. Então, acho que se a gente tem sempre essa paixão de aprender, de garantir que as nossas habilidades estão bem consolidadas, eu acho que a gente tem um cinturão do Batman, assim, com todas as ferramentazinhas que nos deixam pronto para qualquer desafio do mercado. Então, de novo, a paixão por aprender, para mim, é a melhor ferramenta para qualquer mudança que venha no mercado, qualquer alteração no papel, ou qualquer alteração até na empresa que você está ali inserido. Acho que esse é o que eu levo muito no coração. Eu diria muito também, além dessa questão do aprendizado, eu abriria um parêntese nele para dizer, não aprenda só através dos livros, dos vídeos e dos conteúdos, aprenda através das pessoas. Eu acho que é uma bela ferramenta de aprendizado que eu acho que, principalmente no mundo de tech, a gente usa muito pouco. Outro ponto também é a questão de mulheres, vamos ser mais generosas com a gente. Tem um dado que diz, né, que as mulheres se aplicam em vagas do LinkedIn só quando tem 90% ou mais das competências, né? Os homens se inscrevem com 50%. Então, imagine quantos homens estão passando para vagas que não têm, provavelmente, a mesma capacidade de tantas mulheres que estão aqui assistindo a gente hoje, que deixaram de se aplicar por causa da diferença entre 50 e 90. E o último ponto aqui é invistam em autoconhecimento. Autoconhecimento, ele não só é uma questão que vai alavancar a carreira de todo mundo, mas vai alavancar a nossa capacidade de aprendizado de conteúdo técnico também. Porque é o autoconhecimento que vai fazer a gente não ficar apegado a uma ideia só. É ele que vai ajudar a gente a querer entender mais sobre o problema e entender qual frame usar. E se vai usar frame mesmo, porque se eu for perder o time, se eu for perder o engajamento por causa do meu frame, eu não tenho que usar, porque eu preciso do meu time para executar as coisas. Então, algum dos exemplos que o autoconhecimento ajuda a gente a evoluir, a chegar em conclusões diferentes e fazer a diferença. Meditem. Ai, elas arrasam. Meditem. Meditem, é incrível. Meditem, façam terapia, né? Nossa, sim, aqui super tá importante. Em dia, graças a Deus. Ai, fechei chave de ouro, amei, que acabou nessa parte mais mística aqui, adorei. Se continuasse mais uma hora, a gente já estaria falando de cristais. Eu também tenho aqui umas coisas. Mulheres, muito obrigada. Eu acho que o meu recado final para quem estiver ouvindo é se inspirar nelas, né? Na Raquel, na Bianca. Eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Assim, vocês são um exemplo de uma liderança que é humana, que ela é gentil, generosa. Vocês são mulheres resilientes, né? Que estão aí conseguindo conquistar um espaço que muitas vezes tem, né? Time de desenvolvimento majoritariamente masculinos e cravaram muitas coisas, assim, um conteúdo incrível aqui, que eu me senti
de verdade, assim, numa aula, e foi uma conversa, um papo muito gostoso. Então, vamos expandir nossos horizontes também, mulheres, e encontrar essas líderes aí maravilhosas que a gente tem na nossa comunidade, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, obrigada demais pelo convite, Jaque. Obrigada, amei.